Olá, olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Pessoa, Sexo e Deus. Nesse terceiro episódio, nós trataremos do tema Sexo é Bom. Estou aqui na conversa com os meus amigos Bianca Alho, Itabaraci Nunes, Ailson Costa e Padre Fábio Pereira e comigo, Davi Araújo. É uma grande alegria conversarmos mais um pouquinho sobre esse tema de sexualidade que nos envolve a todos, pelo qual nós também podemos nos identificar com pessoas. Eu esqueci de falar nos outros episódios, né? Nós somos da Comunidade Católica Shalom, a Comunidade Católica Shalom fundada aí no Brasil. Eu não vou contar a história agora, que é muito longa. Você pode pesquisar aí no Google, pode googlizar, sei lá como é que diz isso, esse verbo, né? Você pode pesquisar que você vai achar toda a história da Comunidade Católica Shalom. Então, nós falamos nos outros episódios anteriores sobre identidade a partir do sexo, né, de nos identificarmos como pessoas a partir do que nós recebemos, digamos assim, de Deus, né, como nós, pessoas de fé, cremos. Também falamos do prazer e do amor, né, a diferença entre essas duas coisas, que devem caminhar juntos, que não devem caminhar separadas, e devemos aprender a utilizar as duas coisas para vivermos bem como pessoas. E hoje nós queremos falar a beleza da relação sexual. Às vezes, como católicos, como cristãos, nós somos muito criticados. O Papa Paulo VI foi muito criticado na Humana Vitae, né? Ali em 68, logo em 68 ele saiu, ele publicou esse documento sobre a ética, né, da vida. Foi muito criticado, né, acerca da pílula anticoncepcional, né, de tantas outras coisas. E hoje ainda se espera muito da Igreja Católica uma revolução, uma mudança, né, em relação a tudo isso que se fala de castidade, de sexo, uma liberação para se ter relação sexual antes do casamento, né? Parece que o mundo não liga para a igreja, mas ao mesmo tempo dá muita atenção àquilo que a Igreja Católica fala ou publica. E aí a questão é essa, né? Queremos falar por que é bom o sexo. Ele é bom não somente no sentido do prazer, mas ele é bom também por aquilo que ele traz para a pessoa humana, né? Vivido, como nós já falamos aqui, dentro de uma relação, vivida de forma sadia, né, com responsabilidade, ele traz muito para a pessoa. E para vocês aqui, para nós, o que vocês podem dizer disso que é bom dentro da relação sexual, dentro do ato conjugal, né, no matrimônio? Bom, na verdade, esse ato sexual como dom, né, como dom e graça, ele precisa hoje, na verdade, ser levado muito mais a sério, né? Eu considero que, de uns tempos para cá, eu sou da geração de 60, né? E aí, tinha 8 anos, vivenciei o Woodstock, né? Que foi aí a grande confusão mental no início da década de 70 e tudo, né? Na cabeça dos jovens. E aí, na verdade, a partir do Woodstock, a banalização, ela se tornou frequente. E isso é muito perigoso. É perigoso por quê? Porque quando se banaliza, se deixa de dar a importância devida a ele, que no matrimônio é chamado de ato conjugal. E como dom e como graça, ele é muito importante para a vida das pessoas. Para a vida do ser humano. Como pessoa humana mesmo, como pessoa né? humana, sim, como pessoa humana. Ele é muito importante como pessoa humana. E aí as pessoas banalizando, ele perde o sentido, né, na minha visão, perde o sentido de dom, quando se banaliza o ato sexual. Se banaliza, talvez podemos dizer, a sua própria humanidade, né? Sim, sim, com certeza. Se vira mais, posso dizer assim, que às vezes, hoje nós podemos ver e dizer, né, que evolução na cabeça da mídia, né, ou dos pensadores de hoje, está muito nessa tal liberdade, né? Acho que o Padre Fábio aqui pode falar melhor que eu, era Nietzsche, que analisava o sentido da moral, né? Jogava tudo isso no lixo, né? Para Nietzsche era o homem ter uma tendência ao mal, e é isso que satisfaz a pessoa, né? Ver o mal, assim, tocar na maldade, o homem tem uma tendência à maldade, e toda essa moralidade que foi criada aí atrapalha e faz o homem feliz, não satisfaz a pessoa, não é mais ou menos isso, padre? Assim que Nietzsche trata? Você se lembra? Tem outros filósofos também que eu estou mais ou menos aqui lembrando, e outros filósofos também que na história da humanidade, né,
que vão querer provar realmente esta realidade do homem que ele em si, ele não busca. Alguns chegaram a afirmar que não existe no homem bondade em si, né? E existe uma busca de uma bondade que não é bondade, na verdade o fazer as coisas erradas seria bondade, entre aspas, mas não é bondade, né? Nós sabemos o que é o conceito de bondade realmente que existe, né? E voltando para esse tema da questão do sexo é bom, né? Eu estava vendo aqui, lendo no Catecismo, também falando sobre a Familiares Consórcio número 11, né? Falando dessa sexualidade que ela, mediante a qual o homem e a mulher, diz a Familiares Consórcio, né? O homem e a mulher se doam mutuamente, né? E aí eu estava falando da questão dessa relação conjugal, que ela vai sendo fragilizada justamente por falta desta busca da unidade. E essas mentalidades, esses filósofos... E um dos propósitos do ato conjugal, né, no casamento, né? Unitivo, né? Unitivo. Lá no 1055 do direito canônico, fala que o matrimônio existe justamente em duas pessoas batizadas, né, que vão constituir uma família e acontece a procriação. Né? E eles vão ali gerar filhos, na verdade Deus vai se utilizar do homem e da mulher para gerar um outro ser, né? E dentro dessa geração do outro ser, essa procriação, eles são, diz o 1055 do direito canônico, que eles vão criar esta criança, eles vão formar esta criança para viver no mundo atual, né? No caso, no hoje da história. Né? Nós já falamos em outros episódios, né, das confusões que existem com relação à vida conjugal, à sexualidade do homem, da mulher, a relação do homem e da mulher, as fragilidades que existem, as confusões que existem com a palavra sexo e amor. Né? Então a gente vai percebendo que existe uma luta, né, hoje para se viver. Nós que somos cristãos, estamos falando, né, da nossa visão cristã para a realidade da sociedade do mundo de hoje. Você que nos escuta, você já sabe que nós somos uma comunidade cristã católica, né, e queremos realmente trazer aquilo que nós, como católicos, pensamos e vivemos, a vida conjugal, né, que é a vida sacramental, a vida conjugal dentro do sacramento do matrimônio. E eu acredito que é um desses pontos, né, assim, o bom, né, do sexo, além do prazer que ele vem ocasionar também aqueles que praticam, é até interessante isso, né, porque quando você pratica de qualquer jeito, não é a mesma coisa de praticar na intimidade, na confiança com aquela pessoa que você confia e ama, né? Assim, você pode até obter um certo prazer ali, pela adrenalina que é criada naquela situação ali, naquele momento, né? Mas as marcas que isso pode gerar em você não são benéficas assim no todo, né? Eu contava aqui agora há pouco, né, antes de começarmos, lá na França eu conheci um rapaz que ele não queria casar porque ele disse que não acreditava, né, assim, nesse ser fiel a uma só pessoa, né, assim, amar uma só pessoa, não acreditava no amor, nesse amor que vai ao sacrifício, né, e que encontra o seu prazer naquela pessoa, e mesmo envelhecendo, né, mesmo perdendo sua beleza, outro perdendo sua beleza também, no sentido assim, jovial, né, porque ele disse que curtia, saía à noite, curtia uma menina, a menina curtia ele, meninas comprometidas com outros caras já, e ele não acreditava mais, ou seja, ele foi afetado negativamente por essa forma de viver as suas relações, né? Ele foi afetado negativamente e ele perdeu muito do ser pessoa, né? Do ser relação. Existe algo muito elevado, né, do nosso desejo humano no ser fiel ao outro, né? Isso, você vê que existe esse desejo no nosso coração de sermos fiéis a uma outra pessoa, né? De amar uma outra pessoa. Interessante nesse sentido físico, né? Até pergunta a Bianca aí, o que por exemplo, um ato conjugal bem vivido, né? Ali na confiança, uma vez eu vi isso em algum lugar, né? Que isso gera esses, eu não sei como, substâncias químicas no corpo, nessa dopamina, esse negócio que é bom. Na verdade, né? São várias, né? São vários hormônios, né, que estão envolvidos, né?
Então, a questão do ato sexual do ponto de vista da medicina, ele vai envolver, não é só o corpo, não é só a genitália, não é só o estímulo do corpo, mas ele envolve a mente, né, envolve os estímulos táteis, né, os sentidos, mas tem toda uma situação social, toda uma situação psicológica, toda uma situação mental, né? O ato sexual ele envolve a pessoa como um todo, né? Mesmo que é uma pessoa que você acabou de conhecer, né? Mas existe toda a sua dimensão psicológica, toda a sua dimensão social, né? Então tudo está envolvido ali no desejo, né? No estímulo, né? Que vai levar você ao ato sexual. Então, por isso, né? Eu acredito que a medicina explica dessa forma, né? Sim. O fato de o amor ser algo que contribui para aquele ato ali ser melhor, né? Digamos assim. Porque o amor, ele vai envolver o quê? O seu social, o seu psicológico, mental. Você fazer aquilo com uma pessoa que você ama, você tem 1000 razões para amar aquela pessoa. Não é só o sexo, não é só o ato em si, né? E, claro, a finalidade reprodutiva, né? Do sexo, né? Do ato sexual. Que você não está fazendo aquilo só pelo prazer, para acabar ali, né? Aquilo que não acaba ali, algo que vai se perpetuar, né? Na geração de uma interessante vida. você falar esse termo reprodutivo, que é muito um termo da medicina, né? Porque, não, mas tá certo. Mas assim, né? é que assim, quando a gente estuda, né, na faculdade, eu fui ler hoje, né, lembrar, né, que faz tempo, né? Quando a gente estuda assim, fisiologia do sistema reprodutor, né? Fisiologia do sistema reprodutor feminino, sistema reprodutor masculino. E quando eu fui estudar hoje, eu fui estudar assim, eu procurei fisiologia da relação sexual. Não existe, né, esse termo. Fisiologia do coito, né, ou fisiologia do ato sexual. É algo que é ali mesmo, um ato, né, para a medicina é aquilo ali. Né, mas quando você vai estudar, logo no início, né, a primeira coisa que fala, não é só isso aqui, não é só uma liberação de hormônios, né, não é só o prazer pelo prazer, não é só uma excitação do corpo, mas existe uma excitação da mente, né, o psicológico, o social, tudo isso contribui para ali, né, culmina ali naquele ponto, né. Sim, é interessante até no sentido físico, né? Assim, envolve o ser como todo, né? A alma, nós acreditamos, né? Que a alma, no entendimento que a gente tem da alma, né? A alma tem a forma do corpo, né? Assim, então, a alma que anima o corpo, né? E isso até os ateus acreditam, né? Assim, os ateus sérios, né? Assim, eles acreditam na alma que anima, né? Que dá ânimo ao corpo. Então a alma também sente ali os efeitos dessa relação íntima, desse envolvimento total, né? Existe uma excitação, existe uma liberdade dada ao outro, né? Ali nessa relação, nesse ato conjugal, né? Como o padre dizia, nesse sentido unitivo e que procria também, né? Quando nós cremos assim no Criador e entendemos a nossa missão, a gente fica até meio que assombrado diante disso, né? E, nossa, estou criando com Deus, né? Estou criando com Deus, estou elevando essa pessoa, que é uma pessoa, né? Hoje em dia, a gente pode até levantar essa questão, hoje em dia a criança se tornou um produto que a gente pode comprar, né? Se tiver dinheiro, você vai no banco de espermas, eu descobri que no Brasil, nos grandes centros, já é possível isso, né? Você vai ali e compra, legalmente também, né? Você compra no banco de esperma, e você produz o seu filho, né? Ali você gera o seu filho ali, ou seja, a criança tem os direitos da criança e do adolescente, mas parece que não se tem tanto direito que você pode comprar o ser humano, né? Você, enfim, respeitamos aqueles que praticam isso, né? Assim, não estamos julgando você, estamos, como nós dizemos, dizendo a visão, né, da vida que nós trazemos também. Vai perdendo sentido, né, do que é realmente a procriação, porque a pessoa vai escolher a cor dos olhos da criança, com a cor da pele, o cabelo, né? Dependendo do registro que tem ali, daquele, né, do óvulo que vai ser fecundado, da onde é o óvulo, que é uma pessoa que a mulher que está dando óvulo, porque às vezes num casal, né, nível de inteligência, isso, né, o QI, se a criança que vai ser produzida, né, naquele in vitro, né, ou outra forma também de fecundidade, de fecundação, melhor dizendo. Né, doutora? É isso aí. De fecundação. É porque, na verdade, hoje em dia, a medicina ela arranjou formas de tirar a finalidade reprodutiva do sexo.
Isso. Entendeu? Então, eu estava lendo assim, ó, a definição da Organização Mundial da Saúde para a saúde sexual. Um estado físico, mental, um bem-estar social em relação à sexualidade, exigindo uma abordagem positiva e respeitosa com a sexualidade, com as relações sexuais, bem como a possibilidade de se ter prazer e experiências sexuais seguras. Ou seja, não tem nada a ver com reprodução, né? É o prazer e a experiência sexual segura, quando eles falam segura em relação a doenças sexuais transmissíveis, né? Mas o prazer foi tirado da equação. Né? Então, cada vez mais se investe nos métodos contraceptivos, o prazer não, a reprodução, né? Ela foi tirada da equação. Se investe nos métodos contraceptivos, né? No eles chamam de planejamento familiar, né? Que é você toma o contraceptivo, no momento que você quer, você para, né? E aí você vai planejar, que a gente sabe que dentro da igreja o sentido de planejamento familiar não é esse, né? Porque eles não vão... é evitar, né? É, o evitar, né? Então, a reprodução foi tirada. Né, o sexo que dá prazer é o sexo seguro, que não vai gerar nem doença e nem filho. Exatamente. Não tem responsabilidade, não assume responsabilidade, né? Sim. E assim, né, o sexo, né, é bom? Sim, é bom, né, como o padre colocou, em relação ao que a gente faz parte, né, juntamente, né, com Deus, né, dessa procriação, né, vamos dizer assim, de aumentar, né, a humanidade com a procriação, né? Então, dessa forma, a gente também começa a participar, né, dessa criação de Deus. Não é só, né, colocar a pessoa no mundo, mas também ensiná-la, cuidar. Como Deus gerou a gente no amor, Ele também nos coloca, né, como casal a gerar uma criança, né, por amor e cuidar, né, como Deus cuida da gente, né, cuidar também dessas crianças, daquelas pessoas que a gente vai colocando no mundo, né. Por isso também que se torna bom, né, porque a gente participa juntamente com Deus da criação, né? E interessante essa questão dos métodos, né, anticoncepcionais, entrar nesse sentido, né? Porque existe todo um natural, né, que já existe na natureza humana ali da mulher, e às vezes a sociedade tende a burlar isso, né? Aí por cima disso. Diz que não é eficaz, né, na verdade. O que a gente aprende na faculdade de medicina que tabelinha não presta, não funciona. Não viver né? esse risco, tabelinha, né? Não quer se colocar em risco de ter uma criança, né? É um risco, né? Assim, nesse sentido, às vezes eu escutei uma pessoa falando, né, que as feministas defendem muito a pílula anticoncepcional, porém, é estranho você tomar um medicamento sem estar doente, né? Claro, a anticoncepcional serve também para pessoas que têm doenças, né? Bem que sabe melhor do que eu. Mulheres tomam para questão de hormônios, né? E outras coisas mais. Porém, a finalidade, né? É sobretudo evitar ali a gestação, né? A fecundação. E essa pessoa dizia, né? Tira mais ainda os direitos das mulheres, porque com a pílula o homem vai ter sempre direito sobre ela, vai sempre dizer, não, mas você toma pílula, por que você não pode ter o ato conjugal, ou pode ter o ato sexual? A mulher agora? Não tem direito de escolha, né? Vai ser ela só dor de cabeça, pílula, né? Só vai restar dor de cabeça. E eu vejo no bojo de tudo isso uma outra questão, a relação sexual, o ato sexual, ele é bom, ele é muito bom. Mas quando ele se torna um prazer preocupado com o corpo, tem uma consequência muito grave nisso aí, que é justamente a questão que as pessoas entram, primeiro, em depressão, muitas vezes. A gente que acompanha casais, a gente ouve deles a questão da fragilidade no ato sexual, no ato conjugal, que vai levar à depressão. E aí, essa depressão se torna, dentro do ato da relação do matrimônio, um empecilho, muitas vezes, até para a felicidade. Até para a felicidade. Né? E aí você vai percebendo que existe toda uma questão que precisa ser visto quando se transforma esse ato sexual apenas no prazer corpóreo, por exemplo. Que é justamente o padre que é psicólogo pode ver. É psicólogo, padre? É psicólogo nas horas vagas. No seminário ele também estuda filósofo, muito isso, teólogo. Né? A questão assim da pessoa entrar realmente em depressão. A pessoa até foge um do outro. Então é muito sério, as pessoas entram em depressão, as pessoas se fragilizam mentalmente, psicologicamente, e aí
Todos nós sabemos as consequências de uma depressão na vida das pessoas. É muito sério. Por isso que é importante realmente no casamento, né? Aqueles que são casados, assim, terem muita atenção, sobretudo quando os anos vão passando, né? Porque o corpo vai mudando, os hábitos vão mudando, a responsabilidade com os filhos vai ficando grande, né? E aí essa relação, essa intimidade do casal pode ir perdendo lugar, né? Pode ir perdendo, deixando de ser uma certa prioridade, né? E eu me lembro, quando eu morei na Guiana Francesa, tinha um casal que eles tinham o dia deles de dançar. Eu achava muito interessante isso, né? Eles tinham na casa deles uma caixa de som. Um dia eu fui até lá resolver algo, né? E eu vi aquela caixa de som bem grande assim na sala. Eu falei, olha, aquilo ali vocês usam para eventos e tudo. Não, aquilo ali é para nossa noite de Zouk. Negócio de Zouk Love lá na Guiana, né? É a nossa noite de Zouk. A gente manda as crianças pro quarto, elas já sabem que é a nossa noite de Zouk. A gente bota aqui na sala, bota as luzes aqui de neon. E a gente dança Zouk e tal, né? E isso, claro, abre as portas, né, ali para o casal viver seu ato conjugal, né, ali, e não perder o gosto, o desejo um pelo outro, né? Então é muito importante essa atenção, né, como o Sailson dizia, em relação a isso que faz parte do matrimônio, como Santa Zélia e São Luís, né, os pais de Santa Teresinha entenderam errado, né, assim, como às vezes dentro de uma espiritualidade um pouco torta, né, desviada da finalidade real do matrimônio, se entender que o ato conjugal é ruim, né, que não, eles entenderam que era bom e que deveria ser vivido e ajudado pela igreja, né, e geraram aí pessoas maravilhosas como Santa Teresinha para a igreja como um grande bem. Então nós vamos chegando ao fim desse episódio, mas se você tiver ainda algo para acrescentar, alguém aqui, Bianca, Sailson, Padre, Ita. Não, eu só queria complementar, assim, finalizar, né, que quando a gente diz que o sexo é bom, é importante a gente dizer que é o sexo vivido na sua integralidade, né, na sua finalidade como um todo. Sempre que eu vejo alguma coisa assim que é perfeita, né, o nosso corpo é perfeito, foi criado de uma forma para funcionar. Tem coisas que a gente não explica, né, na medicina que o nosso corpo faz, né, e que eu olho e penso como Deus fez aquilo daquela forma para funcionar daquele jeito, né? E o sexo é uma dessas coisas. Deus fez de uma forma boa, prazerosa, porque tudo que Deus faz é bom, para gerar uma vida, né? Um milagre, né? Se a gente for parar para pensar, é um milagre fazer parte disso, né? Da geração da vida. E que muitas vezes o ser humano vai querendo se apossar, né? Querendo criar a vida ali in vitro, né? De uma forma que a gente vê que não é boa, né? Digamos assim, não envolve aquilo que é bom. Né? Então, sempre olhar, né, o sexo é bom vivido na sua integralidade, né? Na integralidade daquilo que ele foi criado para ser. E até no sentido teológico, né, Deus criou nas três pessoas, né? Ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a relação sexual, o matrimônio, a união do homem e da mulher representa justamente isso, né? Ali que se procria, né, o homem unido à mulher. E até o papel de um e de outro no ato conjugal, né, é o homem que coloca o espermatozoide na mulher, né? Ele coloca e a mulher ela vai gestar, mulher recebe, ela recebe, né? A mulher né? recebe. É muito interessante. Tem uma ligação muito íntima, assim, né? Essa imagem, essa expressão do homem e da mulher com a Trindade, né? Com Deus. Então é isso, queridos. Muito obrigado. E nós ficamos por aqui nesse episódio. Sexo é bom. E voltamos na semana que vem com mais um novo episódio da nossa série Pessoa, Sexo e Deus. Até lá.